todos, muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos falando de homeopatia, né? Nós estamos falando de saúde, de homeopatia e como a homeopatia pode ajudar a vida de cada um de nós, né? Principalmente aqui aos nossos colegas homeopatas, né? Que a gente está tendo que sempre estarmos discutindo sobre matéria médica, sobre remédios, sobre efeitos. E eu vim trazer aqui um pouquinho, então, da minha contribuição, e a gente vai falar sobre a família do ouro, né? Aliás, deixa eu me apresentar. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou fisioterapeuta, sou homeopata há mais de 10 anos e sou especialista em desintoxicação. Então, vamos falar um pouquinho do ouro, né? Lisandra, a gente pode tratar alguém usando ouro? Pois é. Dentro da homeopatia, o ouro ele tem um papel muito importante, principalmente para questões mentais, né? E eu gosto sempre de estar fazendo uma varredura do que é o ouro na natureza, do que a gente pode se beneficiar com o ouro, né? Mesmo o ouro ainda na forma nanopartículas, né? Na forma iônica, ainda não estamos nem falando dele ainda dinamizado. E a gente já pode ter alguns benefícios, né? Então, vamos falar um pouquinho do ouro? Quem é o ouro? Como é que a gente pode utilizar? Antes da gente seguir para falarmos da família do ouro dentro da homeopatia, tá certo? Muito bom. Vamos aqui compartilhar o nosso material para a gente ter uma sequência de pensamento ordenada. Então, gente, olha essa imagem do ouro, né? É uma imagem, assim, né? O ouro, ele tem um magnetismo tal, que é a beleza, né? E é um metal diferente, né? Porque a maioria dos metais tem uma cor acinzentada, né? E esse tem uma cor amarelada, uma cor amarelada brilhante, né? Até meio hipnótico, assim. E ele é um material de desejo, né? De muitas pessoas, né? Muitas pessoas gostam de usar o ouro para se ornamentar ambientes, né? E, como é um material caro, né, além de ele trazer beleza, ele também traz a conotação de riqueza. Então, olha aí, ó, vários papéis que esse ouro pode ter na nossa imaginação. Porém, o ouro na vida real, né? O que a gente pode esperar desse metal tido como um metal nobre? A gente fala que ele é um metal nobre porque ele tem baixa reatividade. Então, o ouro faz jus àquela imagem de pessoas que não interagem muito com as outras, né? Pessoas que ficam mais lá ali no mundo dela, no canto delas e tal. Porque eles não reagem com outros materiais. Só para dizer que ele não reage com outros elementos, ele reage um pouquinho melhor com o cloro, né? Um pouquinho com o hidrogênio, mas eles são muito estáveis, né? Então, eles não reagem com o ar, eles não se deterioram, mantém essa beleza, né, por muito tempo. Portanto, né, relíquias, joias, né, esses materiais que nós colocamos valor neles, né, o ouro, ele é tido como, se não o mais nobre, um dos mais nobres que existe, né, o de maior valor, inclusive. Então, ele usado em moedas, usados em barras, usado para troca como dinheiro, né, como troca de, de materiais, né, troca de elementos, né, gente, o ouro é uma coisa tão importante, né, que na economia de um país, a gente diz que o dinheiro é lastreado em ouro, ou seja, a gente saber o quanto esse país é rico ou não, é visto o quanto ele tem de barras de ouro, né? Então, para você ver a importância emocional e mental que esse metal tem na nossa vida. Falando das qualidades físicas dele, né? Então, ele é um elemento de
baixa corrosão, porque ele não interage muito com o oxigênio, né? Extremamente se conserva, né? Ele se mantém por muitos e muitos anos por causa disso, e tem uma grande condutividade elétrica. Portanto, né, o ouro pode ser utilizado para contatos elétricos, conectores, né, componentes, para revestir componentes, principalmente componentes que precisam estar muito protegidos, né, e não pode oxidar. Então, o ouro é bastante interessante para isso. Hoje em dia, é utilizado o ouro para melhorar a qualidade de imagem, né? Então, você vai fazer uma microscopia eletrônica, que você precisa de uma imagem melhor, você pode utilizar sais de ouro para ter uma melhor visibilidade, né? Pode ser utilizado, as suas nanopartículas, né? Pode ser utilizados na medicina, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porém, dando spoiler, né? Eles conseguem fazer uma seleção para o tratamento do câncer, né? Eles selecionam quais são os sítios de células cancerígenas para aquela área ser tratada, e também para o diagnóstico como imagem, né? Como contraste. Muito utilizado até na aeronáutica e a gente pensa, fala em aeronáutica, né? A gente pensa só em aviões, não, a gente pode pensar em engenharia espacial também, né? Porque ele é altamente resistente, né, às agressões de outros elementos, principalmente de oxigênio. Então, por isso aí, o ouro é também bastante utilizado para isso. Do nosso organismo, né? O ouro tem alguma função no nosso organismo, no nosso metabolismo, né, na nossa estrutura, na nossa constituição. Bom, vê-se que nós temos traços muito pequenininhos. Aliás, até por isso o termo oligoelemento, né? Traços, em inglês a gente chama de salt trace ou element trace, porque são traços, é uma quantidade muito pequenininha, entendeu? Então, não dá para ser considerado um nutriente essencial, né? Exatamente como um oligoelemento mesmo. O lítio já tem uma função também por aí, né? A gente precisa do lítio, mas numa quantidade muito pequenininha, né, para funcionar. E o ouro está indo para esse caminho, né? Então a gente vê que ele pode ter um efeito na inflamação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pode melhorar a sinalização celular, melhorar a condutividade elétrica, mas ainda em estudos, né? Nada muito comprovado. Foi-se detectado, né, quantidade muito ínfima no sangue, no fígado, nos rins, né, lembrando que fígados e rins, né, o fígado como principal almoxarifado do organismo, né, onde o que tem no organismo com certeza tem lá, e os rins porque é onde a gente excreta, né, então geralmente onde tem algum elemento diferente, com certeza tem nesses dois lugares. E também encontrado em unhas e cabelo, né. Então, não tem uma função metabólica esclarecida, mas há uma sugestão de algumas reações enzimáticas, transmissão de sinais elétricos e diminuição da inflamação articular, né? Já tem alguns tratamentos, nós vamos falar aqui agora, em que o ouro foi utilizado para diminuir os sintomas, né, da artrite reumatoide. Muito bem. Então, vamos lá, tratamentos com ouro, né? Então, né, Jacques Ménitrier, né, o fundador do que nós chamamos de oligoterapia, né, ele utilizava, né, o ouro de doses muito ínfimas, né, para melhorar a imunidade, principalmente em pessoas com uma imunidade muito deprimida, né, e quase responsivo à interação com o ambiente. O ouro, né, ele é um metal exatamente assim, né, ele é um metal
de baixa responsividade, de baixa interação, de baixa oxidação. Então, usar de uma imunidade muito deprimida, né, se a gente pensar em termos, até em termos homeopáticos, apesar de Ménétrier, não, da terapêutica de Ménétrier não ser uma terapêutica homeopática, né, e sim uma suplementação muito leve, muito discreta, mas ele já observou que para acordar o organismo, né, o ouro pode ser utilizado. Bom, o sais de ouro também foi muito utilizado, olha só, na artrite reumatoide, né? Então, existem dois métodos, né, terapêuticos utilizados. A gente chama de crisoterapia, né? Que tem uma função anti-inflamatória muito lenta, né? Então a gente diz que é um anti-inflamatório de ação lenta, né? Porque ele precisa se acumular no organismo, se acumular nos lisossomos, né? Para inibir algumas reações inflamatórias, né? Ele diminui a liberação de citocinas inflamatórias, né? E muitas vezes eles utilizam, né, essa crisoterapia, onde a terapêutica, né, com corticoide, né, com metotrexato, não deu certo. Então, a hora que o corticoide não dá certo, eles acabam utilizando o ouro, né? Então, isso temos a crisoterapia, né? E a gente tem uma outra terapêutica que se chama vamos de novo, vamos lá, mais uma vez, a uranofina, né? A uranofina, que é o uso do ouro oral, né? Que é utilizado também para artrite reumatoide, né? Mas também foi observado a possibilidade, né, de atividade antimicrobiana, né? Haja visto que ele pode intoxicar o micróbio e desintoxicar, aliás, ao contrário, intoxicar parasitas, né? Então, ele é um antimicrobiano, antiparasitário, né? Alguns estudos viram que talvez há uma possibilidade de ajudar no HIV, né? Também diminuir a aliás, né, HIV, a gente tem uma certa imunodepressão, né? E, aliás, fica interessante, né? Então, ó, potencial adjuvante no HIV, né, em alguns tipos de câncer, pela modulação das vias de oxirredução e apoptose. Então, olha só, vamos pensar, né, nisso que está sendo escrito. Então, eu falei, então o Ménétrier falou, olha, a gente usa para quando a gente precisa melhorar a imunidade. A gente vem e fala, olha, tem a crisoterapia, que é utilizado para diminuir a artrite reumatoide, né? Aí a gente está dizendo que ele tem adjuvante, ele pode ser um adjuvante no HIV, que é uma doença de imunodepressão, né? Pode ajudar em alguns cânceres, que também é uma doença de imunodepressão. Então, o que a gente pode concluir disso? Que o ouro ele pode ser um imunomodulador, né? Então, acho que essa é a conclusão que a gente pode chegar das experiências, né, que são apontadas para o uso do ouro. Então, ele é um imunomodulador, né? Tem alguns estudos também que apontaram reaproveitamento para diabetes e obesidade, e talvez pode ser que o ouro diminua a resistência à insulina, né? Por causa da diminuição da inflamação, por causa dessa modulação da inflamação que ele pode fazer, né? Mas ainda nada comprovado, né? Nada muito forte, ainda tudo muito duvidoso, né? Então, a gente falou do câncer, né? A gente pode utilizar o ouro, né, como a gente chama de drug delivery, ou seja, para esse ouro ajudar no carreamento de quimioterápicos, né, de alguns antibióticos, principalmente em locos onde tem maior seletividade com ouro, né. A gente pode utilizar o ouro também para ajudar a queimar
células cancerígenas, né? Porque o ouro, ele ajuda a absorver calor e, portanto, aquela região, ela aquece mais rápido. E no diagnóstico, né, de imagem como contraste. Lembrando, né, que o ouro, antigamente, foi muito utilizado para dente, né? Ou seja, a pessoa perdia um dente e as pessoas colocavam um dente de ouro. Por que de ouro? Porque não reage, porque é altamente condutivo. Então, você põe um dente de ouro, aquele dente de ouro nunca mais se deteriora, fica para sempre lá, né? Então, se conserva. Então, por isso que é interessante aí o dente de ouro e pouco reativo, né? E, então, a gente pode pensar também no uso de estentes, né? Uso de alguma órtese, prótese interna, né? Com o uso do ouro. Bom, o ouro, apesar disso, né, de tudo que nós falamos, o ouro, ele pode intoxicar? Pode intoxicar, né? O ouro, ele tem uma forte ligação com proteínas da membrana plasmática, né, de alguns tecidos, e se aquela membrana ali satura, você pode começar a vir células do tecido imunológico ali para tentar retirar esse ouro, né? Aqui é importante, né? Pode desencadear respostas imunes, depósitos em rins, em pele, interferência de sangue, né? Células hematopoéticas. Quais são, o que a gente pode observar, né, de sintoma? Rash cutâneo, erupções, úlceras principalmente orais, né? Provavelmente foi orais, porque a oralfina é utilizada principalmente na boca, né? Mas rash pode dar em qualquer outro tecido. Questões renais, né? Então, aumento da excreção de proteína, a gente pode dar uma machucadinha aí nesse rim, e hematológica, né? Então, leucopenia, trombocitopenia, anemia, também pode estar dentro aí da intoxicação que o ouro pode ocasionar para a gente. Bom, aí tem uma pesquisa muito interessante de um artigo que eu li sobre como o ouro interage com as metalotininas. Então, as metalotininas são enzimas que retiram metais pesados do organismo, né? Então, elas têm outras funções, principalmente de antioxidação, mas elas têm uma função muito importante como quelante. Então, eles fizeram um experimento que eles fizeram o seguinte, eles injetaram ouro, né, em cobaias, né, nanopartículas de ouro, e eles perceberam que esse ouro, eles aumentavam discretamente essa quantidade de metalotinina. Em seguida, eles fizeram a mesma coisa com o zinco, aí eles viram que o zinco aumentou bastante essa quantidade de metalotininas, né? Então, quase dobrou, né? De 29 para 48 e de 22 para 47. Importante. Tecidos diferentes, né? Então, o ouro, ele houve aumento, né, das metalotininas nos rins, mas quase nulo no fígado. Lembrando que é o fígado aonde faz aquela ação, né, de metais, acontece principalmente no fígado. Aconteceu também, né, com o zinco, aconteceu no fígado e nos rins. Aí eles fizeram essa mesma injeção com o cobre, né, tiveram uma boa resposta, né, um aumento do cobre no organismo, mas só nos rins. Praticamente não houve esse aumento no fígado, né? Então, o que a gente pode inferir nisso, né? O ouro, ele estimula o organismo, mas ele estimula de uma forma bem discreta, bem neutra, né? Quase neutra. Né? O zinco, pelo menos para antioxidação, ele se mostrou mais eficiente, né? Então, aqui a gente pensando em terapia de desintoxicação, né? Fazer aí um suporte de zinco,
né, antes de fazer uma desintoxicação, principalmente de metais pesados, né, é algo bastante interessante da gente se fazer. Então, olha só, gente, a quantidade de coisas que o ouro pode fazer, né? É tudo muito discreto ainda, né? É tudo muito incipiente, a gente ainda não sabe direito aí o que acontece, muito mais à base da nossa observação, né, do que experimentação propriamente dita, mas fica aí, né? O ouro aí como prótese, né? Principalmente dentária, né? Utilizado na imunomodulação, principalmente, né? Auxilia aí naquela ação de metais pesados, mesmo que pouquinho, né? Ele pode ser utilizado para isso. E além de mexer com os nossos desejos, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de entender um pouquinho mais sobre o ouro. E no próximo vídeo a gente vai se aprofundar nas questões homeopáticas, né? Que o ouro pode trazer para a gente. Então eu vejo vocês lá no nosso próximo vídeo.